Estamos de volta em mais um Educação que Transforma com o nosso professor Tiago Gomes. Cadê o Tiago? Vocês me Aí, escutam? dá um oi para todo mundo aí, Tiago. Vamos ver se agora o áudio está funcionando. Ah, legal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Quero primeiramente agradecer a Janaína pelo convite e dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês para dialogar sobre um tema que eu sou um entusiasta. Eu sou um entusiasta da educação e eu acredito que a educação ela é o motor principal de desenvolvimento social de um país. E eu fico muito feliz de estar aqui dialogando com vocês sobre esse tema. Que bom, Tiago. Para nós também é um grande prazer, saiba que a honra é recíproca. E a gente estava aqui trazendo essa pesquisa que saiu, né, da Universidade de Nova York, mostrando o quanto que o Brasil está à frente de muitos outros países no uso da inteligência artificial em sala de aula. No entanto, a gente percebe que esse uso precisa ser mediado, precisa ser qualificado. E que a gente tem aí uma oportunidade de dar um grande salto no processo de aprendizagem do Brasil usando a inteligência artificial. Então, assim, trazendo essa abertura, queria que você começasse, então, a trazer a introdução desse grande tema que você é um dos grandes entusiastas e falasse um pouquinho do seu trabalho em relação a essa causa. Muito legal, viu? Então, a inteligência artificial é um tema novo, né? Nós fomos os premiados, né? Na vez que nós sentamos na cadeira, chegou o momento da implantação dessa nova tecnologia e eu observo muito o setor, né? O cenário educacional e eu vejo os grandes benefícios que a inteligência artificial ela vai trazer e ela está trazendo para o processo de ensino e aprendizagem. Tanto para o aluno quanto para o professor também. Acontece que saiu uma pesquisa também da OCDE, acho que tem umas 2 semanas atrás, e ela falava sobre a indisciplina escolar. E essa pesquisa ela dizia que cerca de 21% do período de aula o professor fica trabalhando questões disciplinares, porque os alunos eles possuem hoje um outro repertório social, eles possuem outros acessos, né, à tecnologia que os alunos do passado não teriam. E hoje cabe ao professor fazer a integração e o uso dessa ferramenta que os alunos já estão acostumados a utilizar fora da sala de aula, ele tem que trazer para o ambiente escolar também. A inteligência artificial ela é uma realidade e nós não podemos negar isso como educadores. E o processo de aprendizagem, como as coisas hoje estão evoluindo de uma maneira que às vezes é até difícil de se acompanhar, o profissional da educação hoje ele precisa estar sempre se atualizando sobre o uso dessas novas ferramentas para tornar a sua aula muito mais atrativa, né? Esse dado ele é muito alarmante porque ele demonstra que a nossa sala de aula ela precisa de uma revisão. O nosso aluno ele está clamando, ele está pedindo ajuda e falando, vocês precisam melhorar essa linguagem que vocês estão utilizando conosco. E eu acho que é uma reflexão muito importante na academia para que a gente consiga, de fato, trazer uma educação transformadora, né, para esse aluno e que ela seja significativa, onde ele possa aprender e pensar sobre o cenário que ele está inserido também. A escola não pode estar alheia ao que o aluno vive. A escola precisa estar hiperconectada com a realidade do estudante. O projeto político-pedagógico de uma escola ele precisa estar fundamentado nesses princípios. Excelente, professor. E você traz a reflexão de um tema que pouco se fala diante da complexidade, da importância que se deve ter a atenção dos gestores, que também é a consequência desse cenário, que é o esgotamento mental dos nossos professores.
Então, com esse cenário de esgotamento docente, a gente não tem espaço para criatividade, né? A gente não consegue, a gente cansa de ouvir falar do ócio criativo, né? Da importância do descanso, de você realmente esvaziar a mente. E é algo que a gente pouco vê se trabalhar dentro com o corpo docente das escolas, principalmente em nível de educação infantil. E quando a gente está falando de relatos de burnout, a gente está falando de mais de 85% dos professores de educação infantil, eles abordam a necessidade de soluções urgentes. Então, eu gostaria muito que você trouxesse, porque você começou aqui, você trouxe, olha, é importante a gente olhar, repensar esse modelo de educação. Esse modelo de educação em um professor lá na frente e os alunos ouvindo, sem o uso da tecnologia num mundo tão dinâmico, com inteligência artificial, não comporta mais. O que isso está ocasionando? Um burnout no corpo docente educacional, né? Se a gente olha especificamente para a educação infantil, 85% dos docentes, eles relatam algum caso que dão indícios de burnout para esse docente. Então, como é que a gente pode reinventar a educação a partir da sua visão, professor? Então, esse dado, ele revela um cansaço emocional por parte dos docentes. E a gente observa que existe também um ruído na relação entre professor e aluno. Se o professor não está se sentindo bem, logo o aluno também não está se sentindo bem. E revela também uma sensação de solidão na condução da sala de aula. O professor ele precisa se sentir acolhido pela estrutura organizacional a qual ele está inserido. E é importante dizer que essa relação do aluno, inclusive, porque às vezes a gente pode estar achando que o motivo do burnout é o aluno. E, na verdade, a escola ela precisa assumir essa responsabilidade e observar que esse talvez é um problema de gestão da escola. Talvez o que está faltando é olhar os sinais do que está acontecendo. Talvez isso é um sinal de uma falta de pertencimento. Talvez isso é um pedido de sentido. Eu quero que a aula tenha mais sentido, tanto o professor quanto o aluno. Talvez o que está se faltando é uma referência para que o aluno e o professor saiba como que ele pode conduzir aquele processo de ensino e aprendizagem. E quando o aluno ele entende o propósito, ele reage. O aluno entendeu o propósito, pronto, ele vai reagir. E quando o professor ele precisa sustentar tudo isso sozinho, ele vai se esgotar. Então, a escola ela precisa tomar algumas medidas práticas para gerar essa cultura de pertencimento e de colaboração com o professor. O professor ele precisa se sentir e precisa também ser assistido por essa estrutura organizacional, né? E aí eu trago a formação docente, que é um tema muito presente nas nossas escolas. Temos que trazer pessoas que já estão estudando sobre novas tecnologias, sobre novas ferramentas para serem utilizadas dentro de sala de aula, atualizar o corpo docente sobre metodologia de sala de aula, porque a aprendizagem é engraçado que todo mundo acha que entende de educação, mas para se ensinar, você precisa aprender muito. E o professor o tempo inteiro ele precisa estar imerso nessa atmosfera de colaboração, onde ele recebe coisas novas para ele transmitir coisas novas. Aqui na nossa escola, a gente iniciou um trabalho com a inteligência artificial, com o uso de robôs. Nós compramos alguns robôs humanoides e quadrúpedes para fazer uma interação maior com os alunos sobre as disciplinas em específico. Então, o aluno aprende a matemática com o robô, ele aprende a programação, ele aprende as disciplinas de maneira transversal, conectadas à realidade que ele está vivenciando. E isso provoca no aluno uma sensação de pertencimento sobre esse novo cenário que nós estamos inseridos, que é agora de quê? Da robótica, são os robôs interagindo com o humano. Em qual momento a escola vai integrar isso na sala de aula? Daqui 10 anos?
Não, lançou, nós temos que integrar isso na sala de aula para que os alunos se sintam parte dessa transformação que está havendo na sociedade. Muitas famílias hoje em dia têm robôs limpando casa, fazendo diversas tarefas, e esse aluno ele precisa estar conectado com isso, ele precisa ter acesso a isso. Então, cabe a nós nos atualizarmos para entender o que está acontecendo fora das paredes da sala de aula, não apenas ficar ali mandando comunicado para os pais o dia inteiro e falando o que está acontecendo na rotina escolar, e pensar fora o que está acontecendo dentro do cenário educacional e introduzir essas ferramentas para a sala de aula. Excelente. Tiago, você também é vice-presidente da Faculdade das Nações. Conta um pouco do trabalho que vocês fazem aí dentro da faculdade, os cursos que vocês oferecem. Compartilhe um pouco para a gente as novidades e o que a gente pode esperar como novidade diante de tantas expertises aí, dessa mente brilhante que você tem aí como o braço direito aí do presidente da Faculdade das Nações. Janaína, o ensino superior no Brasil, ele sofreu algumas alterações por conta da legislação vigente. E as instituições de ensino, elas começaram a se reorganizarem, né, nos seus processos de ensino e aprendizagem. E aqui na Faculdade das Nações, nós sempre dialogamos muito com os nossos professores sobre a necessidade das nossas aulas elas estarem ligadas à vivência do nosso estudante. A aula ela precisa fazer sentido na vida do aluno. Aquela ideia de que eu vou entrar em uma sala de aula e eu vou escrever no quadro um livro, e aí os alunos vão ficar ali copiando e depois eu retorno e explico a aula, já é coisa do passado. O aluno não tem paciência mais de chegar em uma sala de aula e o professor não está preparado para provocar uma discussão entre eles. A aula, ela precisa de influência do professor, mas o professor, ele não é o centro da aprendizagem. E a gente fala muito sobre isso, tanto com os nossos alunados quanto com os professores. Os alunos, eles precisam participar desse processo, eles têm que ter voz de fala, eles têm que ter momento que eles podem compartilhar o que eles estão entendendo sobre aquela temática. A construção do conhecimento, ele precisa ser colaborativo. E o ambiente escolar, e aí eu trago para a universidade, é um ambiente mais apropriado para você estimular as pessoas a se relacionarem. Se você for pegar dados, hoje as pessoas elas são contratadas nas organizações porque elas têm formação e elas são demitidas porque elas têm mau comportamento. E por que falta mau comportamento? Por que falta bons comportamentos no ambiente corporativo hoje, dentro das empresas, dentro do serviço público? Porque as pessoas não estão sendo formadas para interagirem uma com as outras. E hoje nós precisamos sim utilizar técnicas para que esse aluno ele se sinta pertencente daquele processo e ele consiga se expor, porque ali o professor vai sim conseguir fazer as modelagens e direcionar esse aluno para o futuro em que ele deseja, né? Aqui na faculdade nós temos o curso de Teologia, Administração, Contabilidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeiras. São mais de 11 cursos à disposição dos nossos alunos aqui em Brasília. Tiago, foi um super prazer conhecê-lo, recebê-lo aqui no Educação que Transforma. Acho que teve um problema, tá saindo o som? Estou ouvindo você. Tá ouvindo? Ai, que ótimo. Então, um super prazer recebê-lo aqui conosco. Então, sinta-se sempre convidado. Queria que você deixasse uma mensagem final, né? Depois de um programa maravilhoso desse, com tantas reflexões, com tantos insights propositivos que você trouxe, que mensagem você daria para gestores públicos, prefeitos que nos acompanham, professores, coordenadores pedagógicos, mães, pais, né? Os nossos ouvintes, quantos deles têm seus filhos e têm aí o desafio de
tornar o seu filho mais interessado no ambiente escolar. Então, você, com toda essa sua bagagem, que mensagem inspiradora você deixaria como um encerramento aqui da nossa entrevista? Então, eu acredito que a educação ela não é apenas transmitir um conteúdo. Educar é formar consciência e é preparar o aluno para a vida. E ele, a partir de herdar esse conhecimento, ele vai conseguir alcançar todos os objetivos dele. E o futuro começa como nós enxergamos a vida de um e do outro também. Então, olhar para as pessoas, eu acho que é o ato mais sublime da educação. De você olhar para o outro e pensar onde eu vou direcionar esse aluno e aonde eu posso fazê-lo chegar. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto educadores e eu acho que nós precisamos refletir muito sobre isso, sobre quem nós estamos formando e para onde nós estamos direcionando esse novo indivíduo. Excelente. Excelentes reflexões, foi muito bom ter a sua participação, Thiago. Sinta-se sempre acolhido e bem-vindo na Rádio Guardiã. Foi um privilégio recebê-lo e você que ficou ligadinho aqui com a gente durante toda essa entrevista pôde aprender muito com o professor Thiago Gomes, assim como eu.